medicação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre obesidade. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde diz que os brasileiros atingiram maior nível de obesidade nos últimos 13 anos. De acordo com a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, a taxa de obesidade no país passou de 11,8% para 19,8% entre 2006 e 2018. Foram ouvidas por telefone mais de 52 mil pessoas maiores de 18 anos de idade entre fevereiro e dezembro de 2018. A amostragem foi feita em 26 capitais do país, mais o Distrito Federal. O estudo mostra que, no período, houve alta do índice de obesidade em duas faixas etárias. Pessoas com idade que variam entre 25 e 34 anos e de 35 a 44 anos. A mesma pesquisa mostra que as mulheres estão sofrendo mais com o problema. 20,7% de mulheres contra 18,7% dos homens. O levantamento também analisou o excesso de peso no país. Os pesquisadores concluíram que mais da metade da população brasileira, 55,7%, tem esse problema. Em 2006, a proporção de brasileiros com excesso de peso era de 42,6%. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Narcísio Rios, nutricionista da Associação Paulista de Nutrição, Léo Andrade, Life Coach e Digital Creator, comunicador, Luiz Vicente Berti, cirurgião bariátrico da Sociedade Brasileira de Cirurgia. Sejam todos muito bem-vindos, né? Primeiro eu queria conversar com vocês falando, quer dizer, obesidade, só estava falando, doutor, antes do programa, é uma doença, né? Não existe aquela história de gordinho saudável, ela tem uma série de fatores. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, falar um pouco dessa doença e o que ela causa nas pessoas. A obesidade, como você falou, o obeso saudável. Não existe obeso saudável, porque a obesidade é doença, tem CID, Código Internacional de Doença. Eu posso achar que eu estou bem, mas existe uma série de doenças. A obesidade é a ponta do iceberg. O que está para baixo da linha da água, nós temos hipertensão arterial, nós temos que a pressão alta, nós temos o diabetes tipo 2, porque a célula de gordura ela cresce e não deixa o pâncreas funcionar direito. Se chama resistência. Eu começo com resistência à insulina pré-diabetes, depois eu viro um diabético tipo 2. Eu posso ter problemas no fígado, a esteatose hepática. Em 10 anos nos Estados Unidos nós vamos ter o maior índice de transplantes de fígado, que é uma coisa gravíssima. Por quê? Porque eu ponho gordura no fígado, essa gordura vira cirrose, essa cirrose vai me levar a uma insuficiência hepática, é um câncer de fígado. Estados Unidos que tem o maior índice de obesidade do mundo. Lá a quantidade é brutal, muito maior que aqui. Nós temos também a parte do nosso esqueleto. Teoricamente, a gente está carregando 30%, 40%, 50% a mais de peso do que a gente pode carregar. Então, nós estamos falando de uma palavra, obesidade, mas que ela traz uma série de outras doenças. Por isso que a palavra chama obesidade mórbida. A palavra morbidez não tem nada a ver com morte. Morbidez quer dizer doença. Então, é uma doença que traz uma série de outras doenças que a gente tem que combater. Como você mesmo disse, a pesquisa mostra isso claramente, que cresceu por maus hábitos da população, cresceu porque a gente anda menos, cresceu porque a gente não faz exercício, porque a gente come errado. Mas espera aí, será que é só isso? Será que a gente não tem que voltar a entender que nós somos criados para captar energia, que o nosso corpo tem uma coisa chamada metabolismo, que quando eu erro, se eu controlasse o meu metabolismo era muito fácil. Eu acelero e gasto, mas eu não controlo isso. E quando o meu corpo se sente ameaçado, ele faz uma reserva. Porque para algumas pessoas as dietas sozinhas não funcionam, porque o corpo se defende disso. Nós temos hoje mais de 300 hormônios que são produzidos no intestino, as chamadas incretinas. Nós sabemos como funciona 4 ou 5. Esses 4 ou 5 são terrivelmente alterados pela nossa vida. Nós sabemos que lá dentro tem um bicho que pode levar a gente a fazer uma microbiota que faz. Quem tem uma microbiota azul vai ser obeso. Quem tem uma microbiota vermelha vai ser magro. Isso começa no parto normal e no parto cesárea. Quem tem parto normal tem menos chance. Então, nós estamos brincando contra a natureza. Por isso que a gente sempre diz que a obesidade é doença e não tem cura. Tem tratamento. E é isso que nós vamos tentar discutir um pouco hoje aqui. Quais são as formas de tratamento? A minha forma é a última. Que é a cirurgia bariátrica. Nós temos que trabalhar aqui, onde você falou no sobrepeso. O sobrepeso, nós estamos na casa que a gente tem que trabalhar sobre isso. É preciso que eu melhore as condições da população fazer exercício. Eu não posso querer que meu paciente faça exercício se eu não tenho um lugar onde ele faça.
se ele não tem segurança, se tem uma rua esburacada, se tem uma coisa. Depois eu preciso criar que esse paciente de sobrepeso possa ser amparado, e amparado é tratar ele de uma maneira toda, com amor, e não jogar a culpa de qualquer insucesso nele, porque você falhou, porque você isso. Não, ele tem uma doença e precisa ser tratada. Eu preciso que esse doente seja acolhido para que mude a vida, para que faça dieta, para que vá ao médico, para que ele não tenha que fazer eventualmente uma cirurgia lá na frente, ou se não fizer a cirurgia, ter que infartar, ter que ter um derrame, colocar uma prótese de joelho, uma prótese de quadril e todas as outras doenças que vêm junto. Tá certo, doutor. Léo, você passou aí anos combatendo a obesidade e nos últimos anos você mudou completamente a sua vida. Conta pra gente a sua história. Totalmente. Na verdade, o doutor contou a minha história de vida aqui nesses minutos, né, praticamente. Eu lutei com obesidade 28 anos, né? Minha primeira dieta foi com 10 anos de idade. Então, você era gordinho quando era pequeno? Sempre fui gordinha. A minha hipertensão, ela chegou na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade. Então, eu lutei, eu fiz de tudo. Eu fiz todas as dietas possíveis e impossíveis. Eu frequentei espaço durante 15 anos. Tomei todas as medicações que existiam no mercado nacional, no mercado internacional. E eu conseguia até um certo ponto. Depois, eu falhava. Não conseguia dar continuidade. E eu me vi aos 38 anos, cardíaco, hipertenso, diabético, com o fígado comprometido, né, pela gordura e pelo alcoolismo também, né, depressivo, e eu teria que fazer cirurgia na coluna, e essa cirurgia era uma cirurgia que não era muito fácil, era complicada, e as chances de cadeira de roda talvez era uma presente na minha vida, né? Nesse momento você resolveu tomar conta da sua vida? Sim, porque eu falei, mas o que eu quero da minha vida? Eu passei mais da metade da minha vida lutando com a obesidade. Eu fiz de tudo. A única coisa que eu tenho para fazer agora é a cirurgia bariátrica. Então, ou eu escolho terminar de tentar sobreviver assim, não viver, ou eu vou para a bariátrica. E foi o que eu fiz e foi a melhor escolha e foi a última que eu tive, na verdade, né? Conta pra gente como que é o processo para se fazer uma cirurgia bariátrica. Como que foi passar por isso? O primeiro passo foi, eu procurei um nutricionista, mas eu procurei um nutricionista com o intuito não de fazer uma dieta, foi com o intuito de ele precisa conhecer como é a minha realidade alimentar e aí sim ele me ajudar a ajustar dentro da minha realidade. E quando eu procurei, ele falou, mas o que você quer? Eu falei, eu preciso fazer cirurgia bariátrica. Porque quando ele conheceu todo o meu histórico, ele falou, não, realmente você é uma pessoa que você precisa bariátrica porque você não tem mais recursos, você não consegue mais. E após isso, eu procurei um cirurgião bariátrico, fui pesquisando até que eu encontrei um cirurgião em que eu me conectei com a minha história, com a minha necessidade e com o trabalho dele. E a partir daí eu comecei a montar uma equipe multidisciplinar. A parte psicológica, né, um endocrinologista, e aí sim eu voltei para uma atividade física que pudesse não prejudicar mais a minha coluna, mas me ajudar a perder um pouco de peso antes da cirurgia bariátrica. Esse processo de preparação durou durante 6 meses. Eu emagreci por volta de 5, 6 quilos, fiz a bariátrica e aí o meu grande medo era, não posso mais fazer errado. O que eu vou fazer daqui para frente? Eu não posso errar, eu não tenho mais o direito de errar. Porque eu me senti saindo da bariátrica como uma folha de sulfite em branco, pronto para reescrever. Então eu comecei a conscientizar que todos os hábitos que me levaram à obesidade, eu não poderia mais tê-los. E graças a Deus, foi uma coisa automática, porque o meu paladar já não era mais o mesmo. As minhas vontades, sim, mas com o acompanhamento psicológico, eu aprendi a controlar a ansiedade, a euforia do emagrecimento. A ansiedade é um fator determinante nessa questão da obesidade. Você fica ansioso, vai para a comida, funciona assim ou não? Funciona esse lado quando você está na obesidade, mas depois da cirurgia bariátrica existe a ansiedade da euforia do emagrecimento. E agora com essa alegria, o que eu fazia antes? Eu comia eu bebia, eu comprava, né? Eu tentava suprir, só que agora eu não consigo mais comer. Se eu beber, eu vou fazer mal ao meu organismo. Primeiro, porque eu já era alcoólatra. Segundo, que os estudos de pessoas bariátricas que começam a beber depois da cirurgia bariátrica têm um alto índice de alcoolismo. Então, eu comecei a criar esta consciência. Isso não é verdade. Uma das pesquisas que nós fizemos agora, já fui presidente e sou atual vice-presidente executivo da sociedade. E nós sempre escutamos isso. E nós fizemos uma pesquisa, nós vamos avaliar como é que estavam os pacientes operados depois de 5 anos. Todos fizeram cirurgia bariátrica. E a pesquisa mostrou que antes da cirurgia, 60% das pessoas bebiam numa quantidade
Boa. Depois da cirurgia foram 58, fala 60 para 58, mas há uma diferença e passaram a beber menos. O que acontece às vezes é que o álcool, ele passa a ter um efeito um pouco maior no paciente operado. Se antes você precisava de 2, 3 doses para ficar alegre, você fica com uma. E antes a pessoa comia muito e bebia muito. E depois de um tempo, quando ela se sociabiliza de volta, passa aquela primeira fase da cirurgia, ele fala, nossa, o cara comeu um pouquinho, mas está bebendo. Então existe uma relação. Não, e você está certo, não vou dizer que não tenha 7, 8%, não vamos varrer sujeira para debaixo do tapete. Tenha 7, 8% que vão exatamente isso que você falou, vão mudar a compulsão, ou bebida, ou droga, Exato. ou compra, ou sexo. A ansiedade, talvez. E o que chega para mim nas minhas redes sociais, porque hoje o que aconteceu? Eu virei um comunicador da minha própria história. Eu entrei nas redes sociais e na mídia para poder fazer um network com as pessoas que tinham feito cirurgia bariátrica, porque eu não queria errar. E de repente o negócio mudou. Eu percebi que eu estava ajudando as pessoas através do meu exemplo. E você fez sucesso nas redes sociais. Porque as pessoas falaram, mas qual foi o milagre? Por que você, se você está com um organismo assim, por que você não teve uma queda de cabelo abrangente? Por que você não ficou com um aspecto de bariátrico? Eu falei, gente, eu não fiz nada além do que protocolo. Protocolo do cirurgião, protocolo do nutricionista, protocolo do endócrino, protocolo do psicanalista. Eu fiz o que tinha que ser feito, eu não vou inventar com a minha saúde e com a nova chance que eu tive. Eles estudaram para poder me direcionar no que eu tinha que fazer. E é isso que eu vou fazer, eu estou disposto. Eu tinha 10 anos de vida, agora eu tenho uma nova oportunidade de viver mais 40, 50 anos. O ser magro para mim deixou de ser uma meta. A minha meta é ser saudável, o magro virou consequência. Então hoje, quando eu falo com os meus pacientes, não é dieta que você tem que fazer, você tem que saber você tem que ter uma consciência nutricional. Você tem que entender que os alimentos daqui para frente, eles são parte do maior investimento da sua vida, que é a sua saúde. Por isso a importância de ter a consciência nutricional, saber uma tabela nutricional, procedência dos alimentos, quais são os benefícios que eles vão trazer para a sua vida e quais são os malefícios. E os malefícios para um obeso já é fácil, né? Porque você sabe tudo que você ingeriu antes, até chegar naquele ponto. E são relatos assim que eu recebo diariamente nas minhas redes sociais. O do alcoolismo, que na verdade não são os pacientes que chegam e trazem para mim, são os familiares. Exatamente. São os familiares. A importância da atividade física, que é uma coisa... Eu resumo. Hoje você pratica atividade física regularmente? Regularmente. Virou um hábito, um vício. Porque é uma coisa que eu falo diretamente para os meus pacientes. Resumindo, né? Cada quilo de músculo ganho evita vários quilos de ganho de gordura futura. Porque o organismo trabalha de uma outra maneira. Né? E aí o próprio organismo ele não vai aceitando certos tipos de alimento. Assim como... Você fica mais seletivo. Você fica mais seletivo. Gorduras. Isso, porque o próprio organismo reage. Que o bariátrico tem uma síndrome que chama dumping. Né, que é o trânsito muito rápido do alimento entre o estômago e o intestino. E aí tem alguns alimentos que na absorção a gente... Eu brinco, a gente conversa com Deus, né? É o trio clássico. Pastoso, doce e gordura. Exatamente. Se você juntar as três coisas... E o que tem isso? Sobremesas, né? Chantilis, mousses. Exatamente. Esses produtos que são. Essa é uma situação. Você estava falando agora de consciência nutricional, né? Isso. Narciso, ele está contando a história dele, eu vou falar a minha também, um pouco, né? Eu mudei a minha alimentação, só mudando a minha alimentação em pouco mais de 60 dias... Foram 11 quilos perdidos, assim, sem fazer exercício, sem nada e tal. Passei a me alimentar melhor, passei a procurar alimentos mais saudáveis. Eu sempre gostei muito de salada, mas eu estava perdendo muito tempo com alimentos industrializados, com alimentos com errados, assim, muito pão, açúcar e tal. Eu também, estou dando meu depoimento aqui, eu percebi a diferença em pouco mais de 2 meses e pouquinho, né? Como é que é essa consciência nutricional? Como é que vocês passam isso para a pessoa que precisa emagrecer num primeiro momento? Como é que é feito esse trabalho? Imagino que o nutricionista nessa hora também tem que ser um psicólogo, né? E trabalhar a pessoa. Como é que é feito o trabalho no consultório e no dia a dia com as pessoas? E a gente trabalha junto com o psicólogo também, né? Tá. Como dito pelo Léo, o paciente obeso, ele é um paciente... E essa assim, cada caso é um caso, né? E esse paciente obeso, ele vem por múltiplos fatores, quer seja psicológico, quer seja até mesmo social, cultural, e a alimentação é um desses fatores que leva, né, a esse paciente ao estado de obesidade. A gente
eu particularmente na prática clínica, como disse o Léo, de buscar construir qual foi a palavra que você usou, Léo? Consciência nutricional. A consciência nutricional. nutricional. Né? Então, para a construção de uma consciência nutricional, o profissional ele precisa conhecer, né? Conhecer como tem sido esses hábitos que o paciente ou o cliente dele ele já possui. Então, a gente, na prática clínica, procura primeiro conhecer quais são os hábitos que o paciente tem para trabalhar em cima desses hábitos. Pequenas mudanças, como você mesmo disse. Então, você se dispôs a mudar, fazer por si mesmo algumas mudanças que você já sabia, né? No primeiro momento, eu percebi que a alimentação e o ganho de peso, sobrepeso, estava muito relacionado com a obesidade. Eu ficava com a ansiedade, perdão. Eu ficava ansioso com alguma coisa e descontava isso na alimentação. A alimentação meio que supria, gente, essa ansiedade. Né, essa ansiedade. Isso se chama serotonina. Serotonina é modulador do humor. Quando a gente abaixa a serotonina, nós temos essa ansiedade. Por que as pessoas são chocolatras? Sim. Porque fora a farmácia, o hospital, o lugar mais rápido que você tem serotonina é no chocolate. O chocolate dá aquele prazer momentâneo, só que depois vem a culpa. Aí você entra naquilo que a gente está falando, chama um feedback negativo. Você come, aí você se sente mal. No primeiro momento você tem melhora, mas depois você come, nossa, eu estou acima do peso, já comi chocolate de novo. Aí vem aí você come de novo. Então, às vezes, essa alteração, esse feedback negativo, é o que a gente tenta com o tratamento clínico, com a cirurgia, é voltar. É fazer a pessoa entender que ela tem que ter essa consciência alimentar. E aí a ansiedade, porque você melhora a autoestima, melhora o índice de serotonina e passa essa situação. E como fazer isso mudar a alimentação? Para algumas pessoas deve ser extremamente complicado. Para a maioria das pessoas deve ser extremamente complicado. Como é que você trabalha isso, assim, essa mudança? Primeiro a gente trabalha, como o Léo falou também, vou buscar muito, trabalhar muito o seu exemplo, viu, Léo? Trabalhar a consciência do paciente, de que não é simplesmente a mudança por conta do peso, mas sim de um estado e hábitos que ele já vem tendo de estilo de vida, né, de escolhas não tão saudáveis e que pode levar a complicações maiores, além da obesidade. Pode levar a um infarto. Pode levar a doenças cardiovasculares, entre outras mais, né? E essa consciência, a partir do momento que o paciente ele tem a consciência de que ele está com hábitos de estilo de vida não tão saudáveis, a gente procura prover meios e mostrar a ele caminhos para essa mudança de hábitos. Né? E essa mudança de hábitos entra tanto a parte da alimentação, a questão do sono. Então, ele deve também controlar o sono, porque a obesidade ela é uma doença multifatorial. Então, vem a parte hormonal, vem a parte também genética, óbvio que em menor escala do que os fatores de estilo de vida. E dentre esses fatores de estilo de vida vem também a parte da atividade física. Como o Léo falou, ele buscou também fazer atividade física. Então, incrementou a prática da atividade física num estilo de vida que possivelmente anterior à cirurgia bariátrica, o tratamento que ele fez, ele não tinha esse hábito. Há na literatura um termo bastante utilizado, que é o termo comfort food, né? A comida que traz conforto, ou alimento como conforto. Existem restaurantes hoje. Existem restaurantes, inclusive, que trabalham... Aqui em São Paulo, inclusive? Que eles digam aquela comida mais requintada, que traz... Existem eu gosto de cozinhar também, então comfort food... Acho que todo mundo aqui gosta. Bacana, fala. Então, esse comfort food, eu costumo utilizá-lo com uma outra visão da coisa, né? Que o cultivo de hábitos, mas de hábitos que você tinha na sua casa. Então, quando você era menor, sua mãe ela tinha o hábito de preparar determinados alimentos, e esses alimentos eram alimentos minimamente processados, como a gente costuma trabalhar hoje. A partir do guia de 2014, passamos a utilizar mais essas nomenclaturas. Então, são alimentos que você sabe de onde veio, você sabe a procedência. Então, são aqueles alimentos que sua mãe foi na feira ali comprar e preparou em casa, reunia a família, às vezes até no final de semana, para estar preparando. E esse alimento, quando você consome, ele traz um certo conforto, né? E lhe traz prazer também. Então, eu costumo trabalhar o comfort food nessa linha, mas a linha que a literatura ela também nos apresenta é essa linha, como o doutor Vicente falou, na questão do chocolate. Então você está estressado, está um pouco nervoso, eu vou consumir o chocolate que ele vai me trazer um certo prazer, como de fato vai trazer, né? Então a gente tenta trabalhar meios que tragam para esse paciente um certo conforto, mas que tragam também pequenas mudanças que geram grandes benefícios, né, na vida e no estilo de vida desse paciente. Então, roubar a tua função aqui.
na tua experiência na tua clínica diária, teus pacientes têm mais, os erros alimentares são mais quantitativos ou mais qualitativos? Porque o que a gente vê na realidade é que as pessoas não comem um frango inteiro, elas comem várias vezes errado com uma situação. É isso que você vê normalmente? Doutor, na minha clínica, eu trabalho numa clínica escola. Então, eu trabalho no Centro Universitário Adventista de São Paulo e a gente atende pacientes, prioritariamente pacientes da rede pública de saúde, né, do SUS. E esses pacientes, muitos deles, são de classe baixa, classe média baixa, e a gente vê que essa questão de alimentação, quando o senhor perguntou na minha prática clínica, eu vou lhe dizer, então é qual e quanti, né? Às vezes qualitativo e quantitativo. É uma pequena quantidade, mas de alimentos altamente calóricos. Então, a qualidade do alimento, eu não costumo, na verdade, nem utilizar isso de alimento bom e alimento ruim, porque isso vai depender de como está o hábito alimentar do indivíduo. Então, alimentos altamente calóricos, altamente gordurosos ou ricos em açúcares. Então, esse paciente costuma consumir numa pequena quantidade, mas essa pequena quantidade gera o malefício para ele, porque ele não tem consumido os alimentos ricos nutricionalmente falando, em fibras, mais dificuldade de acesso à proteína. Sim. Porque às vezes a proteína é isso e o carboidrato, o arroz, o macarrão. É a situação que a gente tem na Santa Casa. De achar, né? Eu sou professor na Santa Casa e o público que a gente tem é exatamente o seu. Não estou falando do meu consultório privado, mas da Santa Casa é esse. Aí é quantitativo e qualitativo. Mas na maioria da população o que a gente vê é que as pessoas comem errado. Eu não sei se você é adepto ou não, mas quando eu vejo a tal do jejum intermitente, me arrepia. Porque toda vez que você fica longos períodos sem se alimentar, existe uma defesa do corpo, ele vai gastar menos energia, ele altera o metabolismo. Então, lá nos primórdios, quando a gente aprendeu a comer várias vezes ao dia, isso é uma coisa fundamental para a gente trabalhar também. Porque toda vez, o nosso corpo foi criado como uma máquina de absorção. Lá atrás, como você falou do comfort food, uma colherzinha que eu coloco de açúcar hoje no meu café, lá atrás eu tinha que pegar 4 pedaços de cana. Então criaram uma máquina chamada intestino, porque a digestão é feita no intestino e não no estômago, uma máquina fantástica de captação. Quando você tira um grande pedaço de intestino de uma pessoa, dali a 2 anos, aquele intestino que ele era assim, ele ficou desse tamanho, ele aumenta a captação. A gente sempre diz que a obesidade não tem cura, porque nós estamos lutando contra a nossa natureza. Nós somos criados para engordar. O meu corpo, quando eu como em excesso, e excesso não é em quantidade, ele diz assim, ótimo, vou guardar. Ele não sabe se amanhã se eu vou conseguir uma caça, se eu vou conseguir uma coisa para comer. E a gente tem, e lá atrás, como você foi perfeito, você falou também, o que eu comia lá atrás? Meu carboidrato era uma raiz, com casca, com sujeira. Então, quanto mais natural é o alimento, mais difícil. Nosso corpo não tem capacidade de digerir celulose. Você pegar uma fruta com casca e uma fruta sem casca, você engorda mais com a fruta sem casca. Agora, imagine se virar um suco ou se virar uma geleia. Sim. Então, nós estamos industrializando o alimento, ele foi ficando mais calórico, aí a gente precisa comer cada vez menos, e aí nós ficamos com um estômago desse tamanho e um intestino de 9 metros, prontos para captar até o cheiro que passa perto da gente. Léo, como é que foi a sua relação com a comida ao longo da vida? O que você comia antigamente, você hoje mudou, né? Conta primeiro os hábitos desde a época aí da obesidade, como é que você trabalhava essa questão da comida e o que mudou depois disso? Bom, antes era qual e quanti de tudo. De tudo. Era de tudo, de tudo. Hoje eu falo muito com os meus seguidores que buscam, o primeiro ponto para você ter uma boa alimentação é a consciência nutricional. O segundo é naturalizar a comida. Você precisa naturalizar. Ao invés de um embutido, faça um filé de frango, desfia, deixa pronto. Verdade. Coloque no seu pão, que é integral, multigrãos, ao invés de um pão de farinha branca. Isso é começar a naturalizar a sua comida. Ter uma consciência nutricional do que é o carboidrato, como funciona o carboidrato. Automaticamente, quando você for comer, você já está analisando no seu inconsciente, que já vai para o seu consciente, de que aquilo vai causar isso. Ou seja, é totalmente diferente. Antes, a minha alimentação era, eu fui criado em Minas Gerais. Somos dois, eu também sou criado em Minas. Eu venho de uma família que homens cozinham, né? Sempre adorei dar festas. Então, a minha alimentação era tudo e muito. E o tempo todo. A comida mineira é deliciosa e muito calórica também. Sim, eu continuo comendo. Eu também. Só que eu tenho hoje a consciência nutricional novamente de quantidade e, poxa, a qualidade. Se é muito gorduroso, por que eu vou comer? Eu sei que eu vou passar mal, que não vai ser bacana. Então eu consigo fazer substituições automaticamente, sem me cobrar, sem sofrimento e o melhor, sem comparação.
Porque comparação é quando você está dentro de uma dieta que você compara o que você precisa comer, o que você tem que comer com o que você come e o que você quer, na verdade. Então, comparação é dor, gente. Então, ficar se comparando... Comparar o próprio físico é dor, comparar a própria saúde é dor, e comparar a alimentação também é dor. Você tem que assumir um papel de, a partir de hoje, qual é o meu propósito? Meu propósito é ser saudável e depois emagrecer. Não, meu propósito é ser magro. Então, vamos ter hábitos de magro. Eu brincava que eu tinha plena consciência que eu queria ser gordo, porque os meus hábitos me levavam à obesidade. Então, claro que existem outros fatores emocionais, psicológicos, aqueles todos, o meio que você vive, que te leva àquele caminho, e aí você tem opção, mas você não tem ação para poder sair daquela zona. Tá certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com um programa em discussão que hoje fala sobre obesidade. Aqui no estúdio, Léo Andrade, Life Coach, Digital Creator, comunicador, Narcísio Rios, nutricionista da Associação Paulista de Nutrição, Luiz Vicente Berti, cirurgião bariátrico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde também constatou que os brasileiros têm seguido uma linha de hábitos mais saudáveis. O consumo regular de frutas e hortaliças, por exemplo, passou de 20% para 23,1% entre 2008 e 2018, uma variação aí de 15,5%. Outro registro positivo diz respeito à prática de atividades físicas no tempo livre. O salto foi de 30,3% para 38,1%. Ao mesmo tempo em que muitos deixam o sedentarismo, o número maior de pessoas também afasta da mesa refrigerantes e bebidas açucaradas. Ao todo, de 2007 a 2018, o índice de consumo desses produtos caiu 53,4% entre adultos nessas 26 capitais, mais o Distrito Federal, foram pesquisados. Narcísio, eu mesmo, há 3 meses eu não tomo mais refrigerante. Eu estou vendo os ganhos que o refrigerante faz, né? Essa mudança de hábito... você falou que tem que ser aí aos poucos e né, o Léo falou da naturalização desses hábitos alimentares. Como é que a pessoa que fica mais resistente a essa mudança, que está ali muito atrelada e gosta muito... Eu tomava 2 litros, às vezes 3 litros de refrigerante por dia. Eu olhei e falei assim, não, peraí, faz o menor sentido isso. Sim. Né? E, né, vamos tomar suco, vamos fazer suco. Aí comecei a brincar com isso, comecei a gostar dessa brincadeira. E a partir disso, isso naturalizou no meu dia a dia. É isso, o segredo é por aí mesmo, você... Sim, o segredo é você se atentar a seus hábitos. Quando você vê uma propaganda de refrigerante na televisão, como costuma ser aquele momento da propaganda? Às vezes é em um churrasco, em família, né? Então, em uma certa confraternização que se está. Então, esse refrigerante ele se encontra ali. Isso pode acontecer, inclusive, no hábito de todo brasileiro. Ai de nós se todos fôssemos assim, né? Não tivéssemos o hábito frequente do consumo do refrigerante, né? Passasse a optar mesmo, como você havia comentado comigo, sobre a substituição do refrigerante pelo suco. É benéfica? É. O ideal seria a gente partir para a fruta. Porque quando a gente pensa na fruta, a gente pensa no teor de fibra, compostos bioativos, que eles fazem interação entre si, e entre outros benefícios. Não só para o suco, mas voltar, aquilo que o doutor falou, essa questão do natural, do alimento mesmo. E esse voltar ao natural, em 2014 o Ministério da Saúde ele lançou o Guia Brasileiro, Guia da Alimentação... Desculpa. Imagina, não. Daqui a pouco você lembra. Peraí, que agora deu branco no nome do guia, mas o nome do guia completo. É um guia que existe, né? Isso, o Guia de Alimentar para a População Brasileira. Exato. Desculpa. O Guia Alimentar para a População Brasileira, de 2014, o Ministério da Saúde ele preconiza o quê? O consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Quais são esses alimentos in natura e minimamente processados? São aqueles alimentos, as frutas, verduras, legumes e aqueles alimentos que passam
por um processo mínimo para a gente, para o nosso consumo. Por exemplo, o ovo. Você quebra o ovo, frita ou cozinha, que seja, para consumir. Então, qual é o tipo de alimento que o Ministério da Saúde, e esse guia ele foi amplamente divulgado, recebeu inúmeros prêmios, premiações internacionais, falando sobre isso, defendendo o consumo de alimentos minimamente processados e in natura, como os alimentos primordiais para o consumo da população brasileira em geral. E, em último lugar, o guia coloca o consumo de alimentos ultraprocessados, que entraria aí os refrigerantes, né, dentre outros. Tá certo. Doutor, a gente falou aí agora dessa questão do exercício físico, né, da importância. Imagino eu que o último conselho, mesmo o senhor como cirurgião bariátrico, o último conselho que o senhor dá para a pessoa é fazer a cirurgia bariátrica. É possível evitar uma cirurgia bariátrica com exercício físico? Qual que é a importância? E eu queria que o senhor falasse também dos riscos de uma cirurgia como essa. Bom, pergunta complexa para várias perguntas, não é nenhuma. Vamos né? lá. Geralmente, quando o paciente chega para o cirurgião bariátrico, é a história dele. Já passou por vários tratamentos, por várias tentativas, por várias... E às vezes é muito difícil a gente entender que a culpa não é do paciente. O paciente se esforçou, ele fez dieta, ele tomou remédio, ele às vezes até fez situações de que ele sofreu com aquilo. Essa pesquisa que eu me referi mostrou que as pessoas emagreceram, elas mudaram a vida depois da cirurgia. Depois eu te passo, que vai ser bastante informação para você. E tinha uma coisa, principalmente das mulheres, que eram as maiores comedoras noturnas. Quando a família ia dormir, elas iam para a geladeira comer comida gelada, para não ser taxada como uma indolente, como uma pessoa que faz. Então, nós estamos falando de uma coisa que é muito difícil. As pessoas sempre acham que a pessoa que tem obesidade, ele é indolente, que ele quebra as regras, que ele é um transgressor. E não é isso. Ele tem uma doença. Bom, então, essa pessoa, ela vem, né, para a gente já com essa história. Agora, se essa pessoa já tem um índice de massa corporal, aquele peso dividido por altura, tal, acima de 40, com várias doenças... Não tem, a gente sabe, a literatura mostra, não são os cirurgiões que dizem, são a literatura, os endocrinologistas, todos que trazem, que a chance dessa pessoa manter esse peso após um ano é de 8%. E quando ela perde muito peso, ela perde 10% do peso. Ou seja, um cara que precisa perder 40%, eu vou perder 10%. Agora, eu não posso deixar que o sobrepeso vire obeso. Eu não posso deixar que o obeso grau 1 vire obeso mórbido. Então, o problema não é na indicação, não pode deixar chegar aqui, tem que parar aqui, tá? Essa é a situação. Em relação à outra pergunta, eu sempre deixo claro para o meu paciente o seguinte, eu digo, escolha o seu tratamento, seja clínico, um balão ou uma cirurgia, mas ele está aqui no topo. A base do teu triângulo são 3 pilares que não podem ser quebrados. Atividade física, controle emocional e reeducação alimentar. Reeducação alimentar não é dieta, é o que eles acabaram de comer direito. Se você mantiver, não sei se ele vai fazer as contas melhor, que a bioimpedância, mas entre 65, 70, 61, depende de cada pessoa. Se você comer proteína, carne, peixe, queijo, frango e cada vez menos processado, ótimo. Se você ficar entre 20% e 25% de frutas, legumes e vegetais, ótimo. E você pode ter seus excessozinhos, 8%, 7% do teu carboidrato e do bom carboidrato. E até um dia você pode, eventualmente, comer um pedaço de chocolate, pega um chocolate com 60%, 70% de cacau, que não vai engordar tanto. Então, o que a gente tem que entender é isso, que a cirurgia ela não é uma maquininha mágica que a gente coloca ali dentro ou aqui dentro. Ela é simplesmente um veículo, tá, não é politicamente correto, mas é uma arma que você tem para lutar. Agora, você não pode pegar sua arma e jogar em cima do guarda-roupa e não trabalhar com ela, e não limpar, e não exercitar, e não trabalhar. Não vai adiantar nada. Então, daqui a pouco vai acontecer o quê? Aquilo que a vida inteira aconteceu. Eu fiz a dieta, eu consegui durante 4, 5 meses, eu consegui emagrecer. Depois vem um quilinho aqui, um quilinho ali, daqui a pouco eu desanimo, e aí vem. Então, eu preciso entender que a cirurgia, ela é, sim, para aquele doente, um bom e o único tratamento eficaz que a gente tem hoje. Mas ele é um tratamento. Exatamente. Obesidade não tem cura, tem tratamento. Toda doença crônica. E a cirurgia é um tratamento. Come direito, se mantenha equilibrado emocionalmente e faça atividade física. Sem isso, a gente não vai conseguir. Eu posso ficar alguns anos bem e depois voltar a ganhar peso. É o que ele falou, mas eu não preciso ser uma pessoa que eu me prive. E a gente muda os hábitos alimentares, mas a gente não sofre mais. E você quer vamos contar as histórias? Há 3 anos, com MC de 32, eu acordei, fui fazer meu exame, minha glicemia alta e hipertensão. Fui lá e operei.
Eu tinha milhares do lado de lá da minha mesa e agora tem um do lado de cada minha mesa. Então, eu entendo esse procedimento dos dois lados. Então, eu escutei anos o que ele acabou de falar aqui. Não sei por que eu não fiz isso antes. Mas isso é para quem precisa. Nós temos que pensar na prevenção. Nem o governo estadual, federal, municipal, nem as seguradoras têm capacidade financeira de segurar essa epidemia chamada obesidade. Então, nós não podemos deixar a coisa chegar na obesidade. Nós temos que trabalhar no sobrepeso, nas crianças, na educação, nas boas cartilhas. A gente falou do refrigerante, obviamente eu sou mais velho aqui de todo mundo, mas na minha época tinha uma coisa chamada, pode falar o nome? Coca-Cola Família. Sabe quantos ml tinha uma Coca-Cola Família? 600. E botava na mesa no domingo e todo mundo tomava um copinho. O que você falou, era quase uma ocasião. A gente não tinha essa história de refrigerante todo dia, de comer. É o que você falou do comfort food. Minha mãe fazia a comida, era aquela coisa preparada, os melhores alimentos. E a gente brincava, a gente não estava o dia inteiro nesse negócio aqui e o dia inteiro ali. A gente tinha atividade física, você brincava na rua, você fazia as coisas, ou seja, eu tinha uma alimentação, eu tinha uma série de situações. Hoje, a gente não tem mais isso. Ou por medo você não deixa a sua criança brincar, ou por falta de situação. Então, o que a gente não entendeu hoje é que as pessoas tratam a obesidade ainda como falta de vontade. E não é. É a doença mais cara, que tira mais vidas e que tira dinheiro. São vários e vários milhões que são gastos em diálise de pessoas que vão ser renais crônicas, pessoas que vão amputar pelo diabetes, amputar a perna, pessoas que vão infartar, ter derrame, quantas próteses de quadril, de joelho, que são tratamentos caríssimos, quantos fígados que vão, que se a gente simplesmente amputar, se ficasse lá atrás. E outra, eu sempre digo que a obesidade é uma doença do corpo, mas primeiro é uma doença da alma. E a doença da alma não tem exame, não tem. Só quem passa por isso sabe o que é você todo dia carregar isso. Você não foi no teu médico, mas ele não conseguiu passar na catraca do ônibus. Ele tinha vergonha de entalar, então o transporte foi. Eu me lembro até hoje uma história que me mudou minha vida, na época eu estava no Hospital das Clínicas, e a mulher vinha todo dia, falou, minha senhora, o que deve passar com você? A sua consulta é só daqui a 6 meses, a assistente social chama. E a mulher toda segunda-feira, chegou a minha hora. Aí um dia eu falei, vou pegar ela no coração. Tinha um menininho de 5, 6 anos. Eu falei, dona Maria, eu chamava Maria, a senhora não pode vir toda segunda-feira de manhã aqui. Seu filho não vai na escola. Assim, doutor, ele não vai na escola. Falei, como que ele não vai na escola? Assim, doutor, quem me limpa? Ou seja, aí eu fui olhar, o braço dela não conseguia chegar nas partes íntimas. Então, aquele menino, eu falei para o pessoal, gente, vamos passar essa mulher na frente, porque nós vamos salvar 2 vidas, a dela e dessa criança. Então, a gente não tem ideia, e você tem, ele tem, e você um pouco, mas a gente não tem. Quem vive com isso? No nível de pacientes que ele lida. Porque a gente está num nível, a pessoa que tem um seguro de saúde, hoje ela tem uma medicina mais rápida, que ela consegue chegar a muitas coisas. Agora, e essa população, que é a grande maioria? O estado de São Paulo tem 28% de pessoas com seguro de saúde. Era 30%, com a crise caiu. 70% ainda depende do SUS. Agora, se você for para o Amapá, é 80%, 90% de pessoas dependem do SUS. Essas pessoas estão morrendo nas filas porque a gente não tem um tratamento nem aqui e nem aqui. Nem no básico, no médio e no alto. Sobre isso. Léo, você também que passou por essa cirurgia, você recomenda fazer essa cirurgia? Você recomenda em que condições? Primeira condição que as pessoas precisam entender, os pacientes, familiares e amigos que estão no acompanhamento desse processo de obesidade de qualquer tipo de paciente a cirurgia bariátrica faz a parte dela. A pessoa precisa fazer a dela também. E a pessoa fazer dela, a família, o meio de convívio, ele precisa fazer parte disso também. Porque logo após que eu operei, a primeira coisa que as pessoas falavam para mim é assim, nossa, como você está diferente, nossa, você está antissocial, tá chato sair com você, quando que você vai voltar a beber? Então, você precisa conscientizar que você precisa fazer a sua parte. Hoje eu recebo relatos diariamente, tem dia que às vezes eu tenho 1000 mensagens para poder responder. As pessoas não conseguem entender que pós-cirurgia bariátrica é uma nova vida, é uma chance de fazer diferente. E as pessoas querem operar, ter um milagre do emagrecimento e continuar com a mesma vida, porque estão numa bolha de zona de conforto, porque acham que aquilo ali, sem aquela vida anterior, eles não vão sobreviver, e é muito ao contrário. Eu já gravei vídeos, já gravei outros programas de televisão, que a minha vida está começando agora, neste exato momento, porque eu não me livrei somente de enfermidades físicas, as emocionais foram as principais. Todo mundo se fala hoje dessa solidão digital, mas a solidão social que eu vivia comigo mesmo era muito grande. Gordofobia, bullying e o autobullying também, a autogordofobia. Eu tinha um transtorno
de que se chama transtorno dismórfico, que as pessoas se olham no espelho, mas não enxergam aquilo que elas querem ser, ou que elas são de verdade. Aí todo mundo fala, nossa, mas você emagreceu, você fez isso, você não deslumbrou. Não, porque na minha cabeça eu sempre fui assim. O que eu via no espelho é que não era eu. O que entrava na loja, a roupa não servia, aquele corpo não era meu. Então são relatos que a gente vai acompanhando, que as pessoas precisam ter uma conscientização, que a cirurgia bariátrica ela é em último caso, mas é o último caso de salvar para fazer diferente. Eu vou até citar uma mensagem que eu recebi através do meu Instagram. É um seguidor que ele me acompanhava, tudo que eu vestia ele queria vestir também. Ele queria saber o que eu usava no cabelo, a marca do meu óculos, da camisa, onde eu fazia minhas roupas. A semana passada ele me mandou a seguinte mensagem: Léo, nenhuma roupa mais me serve, todas as roupas que eu mandei fazer igual a sua não me cabem mais, eu tenho 1,65 m de altura e peso 155 quilos. Aí eu só mandei assim para ele: está na hora de você salvar a sua vida. A roupa, o cabelo, a pele, o óculos, isso é depois. Mas você precisa salvar a sua vida. Então aí eu sempre encaminho para os profissionais. Eu tenho a equipe do cirurgião, do nutricionista, do endócrino. Eu sou o exemplo, né? As pessoas falaram, cirurgia bariátrica não dá certo. Dá certo, se você fizer a sua parte. Você perdeu quantos quilos? 60. 60. Você pesava quanto? Quanto que você está hoje? Eu cheguei a pesar 127,5. Aí eu tive uma perda para poder fazer a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia, ganhei quase 9 quilos de massa magra. Hoje eu estou com 76 quilos. Então, é todo o processo, esse ganho de massa magra também. Então, é isso que eu mostro diariamente nas minhas redes sociais e nos programas que eu vou de televisão. Eu abri a minha vida para mostrar que dá certo a partir do momento que você faça a sua parte. Com consciência, com acompanhamento. O paciente, né, o doutor foi um paciente, mas ele é rara exceção. Mas ele tem certeza... Tem bastante, mas eu tenho certeza que você não fez tudo sozinho. Você teve, às vezes, alguém, um psicólogo, Então a gente precisa, né? Você tem que fazer as coisas direito. Profissionais, exatamente. Quando eu me decidi, eu me postei como um paciente e não como um médico. Exatamente. Agora, o problema é quando o paciente ele não é médico, ele se porta como médico. Eu tive recentemente, há 2 semanas atrás, eu fiquei na UTI internado por 6 dias na UTI. E foi realmente entre a vida e a morte. Há 30 dias atrás eu fiz um exame de sangue que estava perfeito. Que eu brinco com as pessoas, vocês querem saber se realmente se eu estou saudável? Tá aqui meu exame. Aí eu posto meus exames, as pessoas dão uma olhada no exame e falam, nossa, realmente... E de repente eu comecei a ter uma fraqueza e eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu dei entrada no hospital, eu tive um desmaio. Muitos acharam, meu Deus, ele está infartando. E eu acionei o meu cirurgião e ele foi até o hospital e assumiu o caso. Resumindo, eu tomei um anti-inflamatório sem falar com ele. Fiz uso durante um longo período por causa de uma dor de garganta. Eu tive uma hemorragia no meu estômago fechado. E essa hemorragia me levou a ter uma queda de hemoglobina que chegou a 6. E aí eu fui direto para a UTI. Então a mensagem que eu deixo para as pessoas é, mesmo quando você acha que você está saudável, que você está bem, que você já passou por tudo, que você tem consciência plena, o nosso organismo, é igual o doutor falou, a cirurgia bariátrica é um tratamento da obesidade. E quem não tem consciência de que precisa fazer a sua parte, não pode fazer essa cirurgia com tal despreparo, porque mesmo eu, que estava totalmente preparado, passei por tudo, eu quis me automedicar e quase perdi a minha vida. Então, as pessoas precisam conscientizar o quanto é importante ter um acompanhamento, saber exatamente qual é a responsabilidade de se operar, a responsabilidade de uma dieta, a responsabilidade de mudar a alimentação, de hábitos, tudo aquilo que vai causar coisas boas, mas também vão causar coisas ruins. Afinal de contas, se você não encarar a sua saúde como um investimento, não adianta fazer matrícula na academia, que você não vai emagrecer sem fazer academia. Não adianta você ir no nutricionista, fazer ele perder o tempo, né? Escutar a sua história, tudo, se você chegar em casa e continuar com a mesma alimentação. Ou ir até um cirurgião bariátrico, fazer todos os exames, operar, entregar a responsabilidade na mão dele, né? Mostrar que você está ali realmente entregue. E depois de um tempo você fala, não, agora que eu emagreci, agora eu quero fazer tudo de novo. Narciso, saindo um pouco da questão
da cirurgia bariátrica, que é, né, como o doutor falou, o último recurso, falar um pouco sobre dieta, né, alimentação. Eles falaram que a família é importante, o apoio psicológico e tal. Mas e quando você muda a alimentação e a sua família não muda a alimentação, né? Eu fico um pouco... É até motivo de briga em casa, sabe assim, mas, poxa, você tinha que comprar isso, né? Tinha que comprar esse biscoito, tinha que comprar esse produto, né? Eu gosto desse produto, eu fico olhando para ele e aí, de repente, eu caio na tentação. Se ele não tivesse aqui, eu não ia cair na tentação. Aí acaba gerando motivo de briga e tal. Família, como é que é essa relação da família, né, que não está fazendo dieta, que não está lutando contra a obesidade e a pessoa, assim? Como é que você trabalha isso no dia a dia, assim? Entender que a pessoa tem que se controlar mesmo com o produto ali à mostra? Quando é criança, esse comprar, né, a gente tenta controlar fazendo com que o pai ele compreenda de que a criança está sob seus cuidados, então se ela está sob seus cuidados, você não vai adquirir um produto que vai levar seu filho a um problema de saúde, como, por exemplo, os biscoitos recheados, que criança ele tem muito costume. E essa parte de alimentação, a gente deve levar em consideração, sim, os hábitos familiares. Então, uma das perguntas fundamentais do nutricionista em consultório: quem faz a refeição? Quem prepara a refeição em sua casa? É você mesmo ou é uma outra pessoa? Você costuma consumir a refeição fora de casa? O que você come fora de casa? Então, assim, a gente tenta trabalhar de forma que os hábitos da pessoa se encontrem com as recomendações que serão feitas para ela. E como que é esse trabalho e como que deve ser no dia a dia? No seu caso, por exemplo, quem prepara a refeição em casa? Você ou sua esposa? Geralmente sou eu. Geralmente é você. Então, possivelmente é você também que vai ao mercado comprar os produtos para você fazer essa preparação. Então, você já tem vai ter um olhar crítico quanto aos alimentos que serão comprados. Mas se fosse, por exemplo, a sua esposa, a gente tenta fazer com que você trabalhe nela, né, essa parte de uma reeducação alimentar que você está sendo introduzido. Então a família tem que entrar nessa história da reeducação alimentar. Sem dúvida. Porque assim, a família ela também está dentro, por exemplo, como um dos causadores da obesidade. Porque uma das causas, das multifacetas da obesidade é a parte social. E o social envolve a família, né? Envolve os amigos também, porque se eu estou num círculo social que favorece o consumo de determinados alimentos ou determinados hábitos, como por exemplo o sedentarismo, né? Que é um dos fatores de estilo de vida, porque o estilo de vida, 60% a 70% da obesidade é causada por estilo de vida, né? 10% mais ou menos, o doutor pode me corrigir, é por fatores genéticos, né? Então a gente vê que o fator estilo de vida, ele está ele é intrínseco na Já deu briga em casa, você vou pegar esse biscoito e vou jogar no lixo. Já aconteceu isso, assim? Sim. E, não, você não vai jogar no lixo e tal, já aconteceu isso. Vamos consumir juntos então esse biscoito, talvez reunir a família e consumir junto, porque assim, se você pensa, por exemplo, no biscoito recheado, você pega um rótulo de alimento. O biscoito ele vai estar lá a informação nutricional. Então, em qualquer alimento você em casa pode estar fazendo isso. Você vai pegar o rótulo, vai ler no rótulo e vai ver a informação. Por exemplo, tem a medida, né, a quantidade que se refere. Então, 3 biscoitos equivalem a 150 calorias. Mas aí você que comprou o biscoito dificilmente vai consumir só 3 biscoitos, que é aquilo que está no rótulo de informação nutricional. Você vai consumir às vezes o pacote, e esse pacote vai dar cerca de 500, 600 calorias, que equivale a 2 refeições, você comeu arroz e feijão, né? Então assim, é melhor eu comer esse biscoito, talvez reunido em família, né, como refrigerante, do que eu consumir o pacote todo. Então talvez seja uma saída. Doutor, ele tocou num assunto muito importante que a gente não falou ainda, que é a obesidade infantil, né? O Léo falou que desde os 10 anos enfrentou esse problema e tal. Como é que está essa situação hoje da obesidade infantil no Brasil? Eu diria que está crítica e a gente não está se atentando para esse problema. Porque vamos pegar os hábitos das nossas crianças hoje. Hoje, quantas dessas crianças brincam? Quantas essas crianças têm? Hoje é muito mais fácil você pegar e levar. Na minha época eu brinco, e eu tinha um sobrinho que falava, eu não aguento mais você falar sobre isso. Mas né, a gente fala. Chegava um negócio chamado lancheira, que eu levava um pão, que minha mãe havia feito, né? Um suco, numa garrafinha de plástico que tinha um negócio, e uma fruta. E você levava para a escola, era a sua lancheira.
Depois começaram a aparecer a comida na escola geralmente era uma comida um pouco melhor. Só que isso passou rapidamente para as cantinas. E as cantinas só tinham coisas que as crianças gostavam. Sim, Não é fritura, coxinha, bababá. E as crianças começaram, isso já na minha época já era assim, você já tinha esse primeiro acesso a essa comida. Hoje é pior. Hoje você pega um suquinho de caixinha, você pega a bolachinha ou o bolinho que vem ali, ou seja, um alimento totalmente industrializado. Isso quando você não dá 10, 15 reais, que ela vai chegar na cantina e ela vai escolher. Você acha que ela vai escolher lá um arroz integral ou ela vai escolher um hambúrguer? Que é difícil você ter, a criança ter essa consciência. Então, nós tentamos várias leis, porque não surtiram nenhum efeito. As escolas não mudaram, uma ou outra mudou a alimentação, mas na maioria continua lá para quem quer. Tem a alimentação chamada saudável, lá naquele cantinho, mas continua com a grande oferta. Hoje a educação física não é mais obrigatória, não é mais cadeira obrigatória nas escolas. Na minha época é das cadeiras opcionais. As crianças hoje elas vão para casa e passam o dia inteiro com as mídias sociais. Não há mais um controle. E o pai fica sossegado, porque a criança está dentro do quarto, ela não está lá fora, não sei o que está acontecendo lá no mundo de fora. Quando o pai não chega em casa, às 8, 9, 10 horas, porque ele estava trabalhando. E a mãe também teve que trabalhar. E essa criança, então, essa mudança social, tem um trabalho muito antigo, um trabalho de 25 anos, que ele mostrava aqui, coisas que nem existem mais, o controle remoto da televisão, o câmbio automático. E o telefone sem fio, que também não existe mais, ele é responsável por você ganhar 100 gramas por ano. O que é isso? Em 10 anos, é 1 quilo. Aí você vai jogando isso. Essas 3 coisinhas há 30 anos atrás. Olha hoje o que mudou. O smartphone, será que... Piorou muito a alimentação. Quilos, né? Na minha época, o telefone ficava na parede e você ia lá atender. A televisão eu tinha que levantar e virar o canal, aumentar o volume. Essas coisas que a gente tinha lá atrás. E essa... Oi, fala. Não, doutor Vicente, o senhor está falando assim de hábitos, de coisas que na sua época faziam em pequenas coisas diferentes, né? E a gente vê também na prática clínica o seguinte, vai um paciente obeso à procura de uma mudança alimentar, a gente tenta trabalhar com ele essa parte mesmo de que pequenas mudanças vão trazer grandes benefícios, mas o paciente ele ainda não tem essa consciência, é muito difícil. Eu costumo dizer que três profissões meio que dão bastante trabalho, né? Nutrição, psicologia e educação física, que é o tripé que o senhor falou contra a obesidade. Essas 3 profissões, para se trabalhar com pacientes, é bastante complicado, porque, como o Léo falou, não adianta você procurar um nutricionista e você não seguir a recomendação que o nutricionista deu. Talvez a recomendação que o nutricionista deu para você foi simplesmente você substituir o refrigerante pelo suco. Uma pequena mudança que vai, na visão do profissional, já vai trazer um benefício, mas você... Nossa, não observo, não vejo uma mudança. Então, a gente também, a população, ela precisa trabalhar um pouco isso. A gente vê muito, e o Léo falou disso, assim, deu uma pincelada rápida, as pessoas, às vezes, elas querem ser emagrecidos, elas não querem emagrecer. Sim. Boa, é isso mesmo. Então, esse é o grande segredo. Elas não querem tomar iniciativa. Não, ela sim, mas ela quer uma forma... Por que hoje, se você olhar nas mídias aí, você vê remédio para celulite, calvície, impotência e emagrecimento, estouram. Tudo que você bota lá vende. A maquininha que você faz exercício é deitado. Você sempre pode fazer exercício deitado. E tinha, quem lembra daquelas máquinas e tal. Aí, ou a pílula mágica que você vai tomar e você vai emagrecer, que vai alterar o metabolismo. Não se altera o metabolismo. O metabolismo é uma coisa chamada de medicina parasimpática, ou seja, você não tem controle sobre o metabolismo. Não existe o alimento termogênico. Então, isso tá. Tem alimentos que podem ajudar um pouco, mas se fosse fácil controlar o metabolismo, nós não estávamos aqui sentados. Eu falei assim, vou acelerar meu metabolismo, vou chegar à minha taxa aqui, eu vou comer isso e vou queimar isso. Até a cirurgia a pessoa come isso e pesa isso. Eu diminuo a comida dela, ela vem vindo, até que chega em 12, 13, 14 meses, essa comida aqui é responsável por esse corpo. E daí para frente, o que vai sobrar para acelerar? A atividade física. Porque essa quantidade é para esse corpo, existe uma estabilização. E esse metabolismo, é isso que ele faz. Se a gente controlasse, era muito fácil. Mas as pessoas, elas querem uma coisa mágica. E às vezes nós mesmos, médicos, assim, não que a gente faça isso de uma maneira proposital, mas você acaba falando às vezes todas as vantagens do tratamento clínico ou da cirurgia, mas esquecemos de falar o que o Léo falou, da responsabilidade.
por mais que eu me julgue um cirurgião, né, já fui chamado, nossa, o senhor não devia ser cirurgião, devia ser ginecologista, que eu nasci de novo. Eu escutei essas coisas tudo, mas a gente tem que abaixar, né, e dizer o seguinte, eu como cirurgião, eu sou 30% desse processo e olhe lá, 30% durante um tempo. Agora, quem vai ficar com o produto é quem operou. Que depois ele tem que trabalhar isso para que ele mantenha o que ele falou. Se eu não mudar, com certeza, pode ser que lá na frente volte todos esses problemas, mesmo eu chegando na última saída que ele falou. Léo, a gente está encerrando o programa, nosso tempo já estourou. Eu queria que você tem um trabalho nas redes sociais muito Sim. importante, eu queria que você desse as suas redes sociais para quem tem em casa, quiser conhecer melhor a sua história, acompanhasse. Claro, no Instagram, Léo Andrade OF, de oficial. No Facebook também. E agora a gente está iniciando um projeto muito bacana no YouTube, que é um canal 100% voltado para isso, com participação de amigos, pacientes, bariátricos, não bariátricos, familiares, profissionais de toda a área. Então, para conseguir levar uma informação... Como que chama? Mas eu não posso falar ainda. Não Ainda não foi lançado. Mas assim que lançar, pode ter certeza que eu vou avisar a todos. E o meu livro, que é a biografia da minha obesidade. Vai sair agora? Já saiu? Vai sair daqui um mês e meio, 2 meses, por aí vai sair, que é a biografia da minha obesidade. Ou seja, a minha obesidade morreu, mas eu vou contar como ela nasceu até chegar ao ponto da cirurgia bariátrica. Doutor, quer divulgar alguma rede social do senhor? Informações sobre cirurgia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica é o local certo para as pessoas buscarem sua informação. Lá elas terão os cirurgiões do Oiapoque ao Chuí, quem são os cirurgiões. Não que o cirurgião da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica é melhor que o outro, não, mas ele é um profissional que está mais preparado com essa equipe toda para trabalhar. Narcísio, alguma rede social? Bom, eu tenho um site para ser divulgado, Q8rn.com. Ele é um questionário elaborado por pesquisadores brasileiros sobre 8 princípios de estilo de vida. Então, tem 2 questionários. Tem um questionário adulto, que serve para idoso também, e o questionário de adolescente. É um questionário simples, 20 e poucas questões. Você, respondendo esse questionário sobre perguntas do estilo de vida, no final ele tem algumas recomendações, caso não seja tão benéfico. Então, de lá você pode ter um start para estar procurando também outros profissionais. Nutricionista, psicólogo, médico, um profissional da educação física. Tá certo, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de vocês. E o programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da TV Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá. Vale a pena. Muito bom.